Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, bem-vindos de volta mais uma vez. Hoje é a leitura da última parte do capítulo 42, mas hoje eu quero acrescentar algumas coisinhas. Você percebeu como a Bíblia é um leque, abre e fecha? Por exemplo, José chegou lá no Egito aos 17 para os 18 anos e já se entendia com eles. Agora, quando ele está aos 30 anos, precisa de intérprete para falar com os rapazes. Sendo que ele fala 70 línguas que estão ali no Egito e já veio com a língua de lá, de Canaã. Mas enfim, não é só isso, tem mais coisas, viu? Os irmãos de José não o reconheceram. Eu disse no vocabulário que talvez fosse porque ele era um menino, e os meninos mudam de fisionomia quando vão ficando mais velhos. Mas eu vou acrescentar aqui algumas coisas que você vai ver, que não era só isso. A Covid trouxe muita gente para a Bíblia. Muita gente está colocando seus vídeos para ajudar a interpretar a Bíblia, a ler melhor, cada um com a sua levada. Por exemplo, tem alguns que tratam dela como escatologia, tem outros que tratam dela como tipologia. Quando eles falam da tipologia, é assim, tipo Abraão era um tipo de Jesus. Todos os reis eram tipos de Jesus. E eu quero dizer que não. A minha pegada é diferente. Eu vejo a Bíblia como pessoas iguais a gente. Você viu que o Abraão emprestou a Sara para o faraó, depois quis emprestar ela para o Abimeleque. Você viu quantas coisas eles faziam. Isso não pode ser tipologia de Jesus. Jesus era puro, nunca teve mácula nenhuma. Olha as coisas que aqueles reis fizeram. Queimaram os filhos. Salomão teve todas as bênçãos de Deus e não foi colocar um Deus para cada uma das mulheres. Eu discordo. E na minha opinião, o que eles querem é desviar as pessoas de quem são as pessoas da Bíblia, que eu vou falar logo a seguir. Olha lá, o que você está vendo? Reinos e impérios africanos, como é a cor deles? Olha o negão aí, é o nosso rei. Veja bem que todo esse pessoal aqui é lá do reino de Cush. Olha eles aí colhendo trigo para os 7 anos de fome. E essa deusa Maat, você sabe de quem se trata? Ísis e Osíris são dois dos primeiros deuses que eles cultuavam lá na África. Reza a lenda que o irmão do Osíris o matou e ele passou a ser o deus dos mortos. Mas o espírito de Osíris engravidou Ísis. É por isso que ela tem esse bebezinho aí com ela. É a primeira mãe virgem da história. Daí vem uma longa história entre o menino e o tio dele, até que o pai dele ressuscita e todos os mortos têm que ser apresentados para ele. Por isso que está Maat ali. Ela faz parte dos ritos de passagem de uma vida para outra. Tudo começou aqui na Bíblia com Nimrod. E o Nimrod está lá no capítulo 10. Ele é filho do Cuxi, netinho do Cam. Esses são os deuses que os donos do mundo cultuam, os membros das sociedades secretas. Você sabe quem é o James Cameron? É um dos diretores mais conhecidos lá nos Estados Unidos. Ele e esse rapaz aqui também vieram se meter lá na Bíblia. Querem saber a verdade sobre o Êxodo. Então eles foram lá pesquisar. Aí eles descobriram esse lugar aqui é um museu. Esse museu fica bem escondido, debaixo de uma montanha. Agora veja as figuras que eles encontram lá no museu. Aí eles dizem que nem todos foram com Moisés. Alguns deles foram para a Grécia. Os filhos de Jafé que estavam na Grécia. Tem um vulcão nesse lugar chamado Santorini. Esse vulcão aqui entrou em erupção. Debaixo desse vulcão tem também essas pinturas, porque é assim que eles se manifestavam antigamente. Eles pintavam. Por isso é que a gente pode saber como eram as pessoas antes. Aí chegou o dia que tiraram a gente do caminho. É Moisés branco, é povo branco e o povo preto ficou perdido no mundo sem saber quem sou eu, de onde veio. Estou tentando ajudar você a se encontrar. Porque Jesus também disse, não há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de saber-se. A hora de saber é agora. Viu como não é à toa que eles querem levar as pessoas para outro caminho? Dizendo que o povo preto é preto por causa da maldição de Noé para o Canaã. Eles não estão na terra de Canaã, eles estão no Egito.
Os filhos do Cam é que estão no Egito. E os negros ficam com essa baixa autoestima, não sabem que aqueles reis, aqueles faraós, todos esses que estão falando com José, o próprio José era preto, não sabe e não vai procurar saber. Esse é o maior problema, não sabe e não quer saber. E às vezes ainda tem raiva de quem sabe. Se você é uma dessas pessoas que não sabem, não querem saber, procurem saber agora. Levanta sua autoestima. Sabe que você faz parte do povo escolhido por Deus. Esses deuses que deram para você na religião de matriz africana é por causa da sua própria idolatria. Nós recebemos sim uma maldição, mas não a de Noé. A do capítulo 28 do Deuteronômio. Foi Moisés que lançou essa maldição por causa da maldita idolatria. Era para ser uma bênção. Leia o capítulo 28 do Deuteronômio e veja qual é o único povo que se encaixa, mas sem solução. Depois você leia o capítulo 30, porque quando você voltar para o único Deus, aquele que não dá glória dele a ninguém, tudo que era bênção voltará para você. Porém, agora, entretanto, vamos à leitura. Gênesis 42, dos versículos 25 ao 38. Os irmãos de José voltam do Egito. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ele mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o varão, o senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei, e vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha trouxinha com seu dinheiro no seu saco, e viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui, e agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Dá-me em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura.